Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. Hoje vamos falar dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal de que ninguém pode cumprir pena antes de se esgotarem todos os recursos possíveis, o entendimento dos ministros na hora do voto e os casos em que há exceções. E você vai ver também. Ex-presidente Lula consegue liberdade e deixa a prisão em Curitiba. Pessoas com deficiência aprovadas em concurso público buscam a justiça para garantir a posse no cargo. Conheça o projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para atender mulheres que desejam entregar voluntariamente o filho. E ainda, Justiça do Rio Grande do Sul dá exemplo de como tornar a prestação de serviço mais humanizada. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 3 ações que questionavam a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Na noite desta quinta-feira, o plenário decidiu que o cumprimento da pena só deve começar depois de esgotados todos os recursos. Com o placar de 5-5, o voto decisivo foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele chamou a atenção para o fato de que essa era a primeira vez que a Corte analisava a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que uma pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. O ministro também argumentou que o problema da impunidade não está na prisão ou não após condenação em segunda instância. Citou estatísticas, como, por exemplo, a que aponta que mais de 354 mil presos no país não foram sequer julgados. Se há combate à impunidade no Brasil, é em razão desse Supremo Tribunal Federal, do parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou. E aqui, não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, a vítima é o trabalhador. Isso é impunidade, isso é caos, porque esses assassinos estão à solta. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello também votaram contrários ao cumprimento imediato da pena após confirmada a condenação em segunda instância. Ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. Antes do julgamento definitivo, é possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. A ministra Carmen Lúcia foi a única, na sessão dessa quinta-feira, a votar a favor do cumprimento da pena logo após confirmada a condenação em segundo grau. O que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito. Ao longo das 5 sessões, os ministros analisaram 3 ações do Conselho Federal da OAB, do Partido Comunista do Brasil e do Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional. Agora, a decisão do Supremo deve ser adotada em todo o país. Mesmo com o novo entendimento da Corte sobre a questão, os ministros do Supremo deixaram claro que isso não significa liberação automática de quem está preso. Cada pedido de soltura deve ser avaliado pelo juiz responsável pelo caso.
Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou que um pouco mais de 4.890 réus foram presos depois de confirmada a condenação em segunda instância. Mas, na prática, não significa que todos esses condenados vão ser soltos de forma automática, a partir da mudança de entendimento do Supremo. O que ficou decidido aqui no plenário nessa quinta-feira foi a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém pode cumprir pena antes do trânsito em julgado, ou seja, sem o julgamento de todos os recursos cabíveis. Agora, cada caso deve ser analisado pelo juiz e, se ele entender que a pessoa deve permanecer presa por apresentar perigo, riscos às investigações ou possibilidade de fuga, o magistrado pode determinar a prisão preventiva. Em entrevista logo após a sessão, o ministro Edson Fachin, relator dos casos da Lava Jato, disse que não haverá prejuízos para o combate à corrupção. Nós, de modo algum, entendemos que há, do ponto de vista substancial, um prejuízo a esse esforço que tem sido feito. E não creio que seja suficiente apenas culpar o sistema de processo penal pelas circunstâncias que foram suscitadas nesse julgamento. Entendo que cada parte dessa engrenagem deve fazer o que lhe compete. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, também confirmou que não haverá soltura imediata e que eventual mudança sobre a possibilidade de execução da pena após condenação na Justiça de segundo grau cabe ao Congresso Nacional. Eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Entre os beneficiados com o novo entendimento do Supremo está o ex-presidente Lula. Há pouco ele deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso. Ao vivo, o repórter Carla Lucena tem outras informações para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. E foi exatamente isso. A decisão foi do juiz Danilo Pereira Júnior. Ele é da 12ª Vara Federal em Curitiba. O juiz explicou na decisão que o fato que mantinha o ex-presidente Lula era a confirmação da condenação dele no caso envolvendo o triplex no Guarujá em segunda instância. E como houve, portanto, essa mudança de entendimento do STF, o juiz disse na decisão que não haveria mais motivos para manter o ex-presidente Lula, já que ele aguarda aí o julgamento de recursos contra essa condenação que está em tramitação nas instâncias superiores. Bom, o ex-presidente Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Ele fez um breve discurso para os militantes que aguardavam aí na porta da Polícia Federal. Outra pessoa que foi solta por conta desse novo entendimento agora há pouco foi o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Bom, e existem outros pedidos que também estão sendo analisados pela Justiça, como é o caso do ex-ministro José Dirceu. Bom, no caso específico dele, o juiz solicitou que o Ministério Público Federal dê um parecer sobre a soltura dele. O Ministério Público, portanto, vai ter 5 dias para dar esse parecer. Outras pessoas que aguardam também a decisão da Justiça para serem liberados é o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e também Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da empresa Mendes Júnior. Bom, William, essas são as informações. Segue com você do estúdio. Obrigado, Carla. Terminou hoje mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. No Rio Grande do Sul, a programação contou com o lançamento de uma oficina de artesanato e inauguração das novas instalações do Juizado Civil e Criminal. Nos corredores, onde as pessoas aguardam para audiências, música. E um cheirinho agradável que se espalha pelo lugar. Pelas paredes, inúmeros cartazes com mensagens motivacionais que foram recitadas em uma dinâmica proposta pelo músico Serraria, convidado para a inauguração desse que é considerado um novo método. Eu sou as escolhas que faço todos os dias. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela juíza Márcia Kern no Foro Regional da Tristeza propõe um espaço de acolhida à população e aos servidores. Para que as pessoas, que a gente consiga, de um universo
né? Que uma pessoa leia essas frases e reflita sobre os benefícios da conciliação. Não adianta nada eu ir para uma sala de audiências, querer conciliar, se eu passo pelo nosso segurança, se eu passo pela nosso funcionário da limpeza e não dispenso um bom dia, eu não sei quem é. Os funcionários contam sobre as mudanças que percebem no cotidiano com essas simples intervenções. Às vezes as pessoas chegam nervosas, né? Então a gente dá a balinha com aquele recadinho e aí tu nota assim que a pessoa fica totalmente mais calma, né? Espera se dá algum atraso, a pessoa não reclama, sabe? Então tem sido muito bom trabalhar assim. Muito bom mesmo. Outra iniciativa que faz parte desse movimento de acolhimento é a oficina de artesanato promovida pelo Foro. Ela acontece todas as quartas-feiras e é oferecida às servidoras terceirizadas do prédio. Excelente, porque é uma coisa assim que a gente vai aprendendo de novo. Eu não sabia fazer nada, né? Aprendi com ela. Eu não sabia costurar, né? Eu fiz essa pecinha. Mas de bênção padroeira, pra essa gente verdadeira que quer paz pra trabalhar. A seguir, vamos conhecer o projeto Entrega Legal, que atende mulheres interessadas em entregar o filho. Voltamos em instantes. Se nós temos nossos direitos cumpridos. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Fast Shop ao pagamento adicional de horas extras sobre a 7ª e 8ª horas de trabalho de um operador de telemarketing. O repórter Rafael Oliveira tem os detalhes ao vivo do TST. Oi, Rafael. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, o pedido do empregado de receber horas extras havia sido negado. O TRT considerou a falta de norma legal em relação às vendas pelo telefone, mas aqui no TST o entendimento foi outro. A relatora do recurso, ministra Maria Helena Malman, observou que a orientação jurisprudencial 273 da seção 1 de dissídios individuais, que considerava inaplicável a jornada dos telefonistas aos operadores de telemarketing, foi cancelada em 2011. O cancelamento reflete a mudança de posicionamento do TST sobre a matéria diante da semelhança do desgaste físico e mental sofrido pelos empregados das duas categorias. Segundo a ministra, a delimitação feita pelo TRT de que o trabalho realizado pelo empregado consistia em vendas por telefone leva à conclusão de que ele tem direito à jornada de trabalho reduzida, de 6 horas diárias e 36 horas semanais, prevista no artigo 227 da CLT. Assim, ao seguir o voto da relatora pela condenação da empresa ao pagamento de horas extras adicionais, a segunda turma aplicou a jurisprudência atual do TST. A decisão foi unânime. William. Obrigado, Rafael. Mesmo com amparo legal, pessoas com deficiência precisam entrar na justiça para garantir o direito de serem contratadas. É o que você vai ver agora na reportagem sugerida pelo telespectador Sorai James Carvalho, de São Luís, no Maranhão. O país tem quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Por lei, os concursos públicos devem reservar de 5% a 20% das vagas para esses brasileiros. A pedagoga Telva Lima foi aprovada num concurso dos Correios para o cargo de assistente administrativo. Mas o sonho parou por aí. A dona Telva fez o concurso há quase 5 anos e até hoje não foi chamada para trabalhar. Por isso, ela decidiu entrar na justiça. Eu acho isso um desrespeito conosco, as pessoas com deficiência, porque eu passei, fiz a perícia médica, o médico disse que eu estava apta, e eu pensei que uma semana eu já ia ser convocado dentro de 30 dias, e até hoje não houve nenhuma convocação. A Associação de Portadores de Deficiência do Distrito Federal estima 97% dos aprovados estão na mesma situação. Não existe respeito e nem o cumprimento da lei. Porque se tivesse o cumprimento da lei, isso não estaria acontecendo.
entendeu? Então as pessoas passam por cima, tipo, você passou, mas não tem como recebê-lo. Na área policial, o advogado Max Kolbe diz que ocupar um cargo público é ainda mais difícil para a pessoa com deficiência. A reprovação ocorre na hora do exame médico. Eles alegam que a deficiência do candidato é incompatível para o exercício do cargo ou que eles simplesmente não são deficientes. A bem da verdade, isso, na minha visão, é um absurdo, porque antes do candidato realizar a prova do concurso público, ele encaminha laudos para a banca examinadora atestando a sua própria deficiência. Então, no primeiro momento, a banca examinadora reconhece que ele é deficiente e reconhece, inclusive, a possibilidade dele prestar o concurso público como deficiente. A reprovação, segundo o advogado, fere uma série de princípios legais. Fere o direito constitucional e a própria ação afirmativa de inserção do deficiente no próprio mercado de trabalho. É também, e muitas das vezes, discriminatório e ofende, sem sombra de dúvida, o princípio da legalidade, razoabilidade, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica. E você pode fazer como Soraya James, mande sua mensagem ou sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61992606116. Entregar crianças para adoção não é crime, mas o processo deve ser mediado pela Justiça. Em Minas, o Judiciário lançou o programa Entrega Legal para atender mulheres que desejam entregar voluntariamente o filho. A assinatura do termo de cooperação foi conduzida pela Coordenadoria da Infância e da Juventude e contou com a presença de diversos parceiros, entre eles as secretarias de Estado e Municipal de Saúde e de Assistência Social, além de instituições religiosas. A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz ressaltou a importância de garantir à mulher a segurança jurídica em um momento decisivo de sua vida. Ele vem com esse objetivo. Primeiro, trazer o conhecimento da população que não é crime a mãe que, por uma gravidez não planejada, ela queira entregar seu filho, ela entregue legalmente à justiça para que essa criança vá para uma família substituta, sem ter medo. Essa mãe, ela pode optar por não querer ter o filho e entregá-lo lá na vara da infância da sua cidade. A doação voluntária do filho já é prevista pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, o marco legal da primeira infância veio para descriminalizar esse ato e garantir os direitos da gestante e da criança. O papel do Judiciário Mineiro, por meio das varas da infância e da juventude, é acolher e dar assistência psicossocial à mulher que deseja entregar voluntariamente o seu filho. A ação estratégica do TJMG foi criada para que mais mulheres tenham acesso a essa informação e se sintam amparadas para decidir. Com a missão de trazer a sociedade civil organizada para dentro desse programa, divulgá-lo, implementá-lo e torná-lo realidade. A entrega legal nada mais é do que a salvação de vidas de pessoas inocentes e indefesas. O TJMG vai treinar as equipes técnicas envolvidas na ação e distribuir peças audiovisuais nas maternidades e instituições parceiras. A seguir, entenda como o uso de precedentes torna o trabalho da justiça mais rápido. É daqui a pouco. Voltamos em instantes. Justiça é garantir que todas as pessoas tenham as mesmas condições e direitos. O Superior Tribunal Militar promoveu o seminário O Brasil em Transformação para debater os principais problemas do país e mostrar as medidas em curso para as soluções. O evento reuniu no Superior Tribunal Militar ministros e servidores do STM, juízes de outros tribunais e profissionais do direito. A iniciativa foi da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Dentro do contexto de uma multidisciplinaridade que deve todo juiz, principalmente numa sociedade aberta como a nossa, complexa, conhecer, esse foi o espírito maior desse seminário, trazer principalmente a área governamental, os nossos ministros ou representantes
que eles assim o indicassem, para que nos mostrassem como o governo está trabalhando nos dias de hoje fazer com que a sociedade tenha o bem-estar, tenha todas as variações no sentido de melhorias que a sociedade ansia, deseja. Os desafios e perspectivas da economia entraram na pauta do seminário O Brasil em Transformação. Também foram debatidos temas relacionados aos setores agrícola, ciência e inovação e meio ambiente, como o recente vazamento de óleo na costa nordestina. Teve ainda painéis sobre democracia e justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou do evento. E os palestrantes que foram convidados, eles vêm exatamente com a ideia de passar para os nossos magistrados, nossos juízes da Justiça Militar da União, os nossos ministros, passar o que está acontecendo na realidade nos diversos setores do governo, nos diversos ministérios que nós conseguimos contactar e conseguimos trazer as pessoas importantes para trazer esses conhecimentos aqui e debater com os magistrados para que os magistrados tenham um maior conhecimento dessas transformações. E o encontro no Superior Tribunal de Justiça discutiu como o uso de precedentes nos tribunais de todo o país ajuda a dar mais rapidez na solução de conflitos. O evento, realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, reuniu ministros e demais operadores do direito para discutir a importância de se adotar uma cultura de formação de precedentes na justiça brasileira. Uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostrou que mais de 50% dos juízes não se pautam na jurisprudência. Os precedentes vêm para melhorar a prestação jurisdicional, vêm para melhorar a qualidade de vida do próprio juiz e também para melhor atender às demandas da sociedade que precisa, não é apenas que quer, que os julgamentos e as decisões ocorram em um prazo razoável. O curso busca incentivar a aplicação de precedentes qualificados e, para isso, foram debatidos aspectos teóricos e práticos do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. A ideia é que seja realizada uma série de cursos por todo o país, para que o judiciário avance na diminuição do acúmulo de processos e na prestação jurisdicional. Os participantes compartilharam suas experiências com a aplicação de precedentes nos tribunais de todo o país e destacaram a relevância e atualidade do assunto, que, segundo eles, não é algo ensinado durante a formação acadêmica, mas sim construído na jurisdição em conjunto com a doutrina. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, convocou uma audiência pública para discutir a obtenção de conteúdo de comunicação privada sobre controle de provedores de aplicativos de internet sediados no exterior. O tema é objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade de relatoria do ministro Gilmar Mendes. A audiência está marcada para o dia 16 de dezembro. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de dezembro pelo endereço eletrônico adc51@stf.jus.br. E ainda sobre a internet, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, definiu as entidades que vão poder participar do julgamento de um recurso apresentado pelo Facebook sobre o Marco Civil da Internet. São elas o Google, o Twitter e os Institutos de Política e Direito do Consumidor, dos Advogados de São Paulo e de Defesa do Consumidor. As empresas vão poder se pronunciar no plenário como amigos da Corte, ou seja, entidades que têm interesse na causa. No recurso, o Facebook pede a declaração da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia para exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedor de internet, sites e gestores de redes sociais. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do estado do Rio de Janeiro. O ex-vereador de São Gonçalo, Amarildo Vieira Aguiar, foi condenado a mais de 23 anos de prisão por estelionato, formação de quadrilha e corrupção. Segundo as investigações, o grupo comandado pelo ex-vereador
forjava consultas fantasmas em clínicas particulares por meio de convênios com o SUS, Sistema Único de Saúde, e recebia o dinheiro por um serviço que nunca foi prestado. As adulterações e falsificações teriam rendido a Amarildo cerca de 2 milhões de reais. No oeste e sudoeste do Paraná, 12 pessoas foram presas em flagrante por comércio de agrotóxicos ilegais, ou seja, sem registro no país. A ação coordenada pelo Ministério da Agricultura também apreendeu 6 mil quilos de substâncias químicas usadas aí na fabricação desses agrotóxicos. 34 produtores rurais foram autuados por uso, armazenamento e importação de agrotóxicos sem registro no país. Uma comerciante também foi autuada por armazenamento e comércio de agrotóxico ilegal. As multas chegam a R$1 milhão. E a terceira vara civil de Taguatinga, no Distrito Federal, decidiu que um supermercado terá que indenizar um consumidor vítima de roubo dentro do estacionamento. O carro dela foi levado quando o cliente fazia compras. O supermercado terá que pagar uma indenização por danos materiais no valor do carro com base na tabela FIPE da data do furto. Além disso, a Justiça determinou o pagamento de R$5 mil por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão. Bem, o Giro fica por aqui. Você pode rever as reportagens do nosso jornal no YouTube. TV Justiça Oficial. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado também pela sua companhia. E a gente reforça o convite. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61, prefixo daqui de Brasília, 992606116. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana.